Culto de estudo e oração, Igreja Batista Ágape, em Indaiatuba, 5 de janeiro de 2022. Assim que você acabar de ler, ver, compartilhe a palavra do Senhor, divulgue a palavra do Senhor, desafie aqueles que ainda não estão inscritos para a honra e glória do Senhor. Romanos capítulo 13. Assim que você encontrar, se você pode se colocar em pé, nós estaremos lendo a palavra a partir do verso 1, igreja. E eu oro para que o Espírito Santo fale conosco. 13:1 Romanos. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Pai, em nome de Jesus, é uma alegria nós estarmos na sua casa. É uma alegria poder receber o entendimento da sua palavra. A Bíblia ela é completa, Pai. Ela atinge todos os nossos caminhos. Ela atinge, Pai, todas as áreas das nossas vidas, e em nome de Jesus Cristo nós seremos ministrados pelo Espírito Santo. Que o Senhor nos dê um entendimento sobre a autoridade, em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos nos assentar, igreja? Até o capítulo 12 de Romanos, e nós estamos estudando o que representa a nova vida em Cristo Jesus. Então, se nós pudéssemos resumir a nova vida em Cristo Jesus no capítulo 12, nós resumiríamos ser o quê? Imagem e semelhança de Deus. Está logo no início da Bíblia, logo no início de Gênesis. Imagem e semelhança. O nosso comportamento e o nosso caráter, né, devem ser igual a Deus. Pelo menos Deus busca isso nas nossas vidas através de Cristo Jesus. O capítulo 13... que hoje nós vamos aprender um pouco mais. O capítulo 13 apresenta duas condutas extremamente importantes para que a nossa vida em Cristo seja efetivamente nova. Para que nós possamos realmente continuar servindo a Jesus Cristo conforme o propósito. E hoje o tema é extremamente importante, extremamente complexo, que trata do quê? De nós termos o quê? O entendimento de sermos obedientes às autoridades. Pois toda autoridade que nós lemos procede de quem? De Deus. É um tema complexo. Toda autoridade procede de Deus. E todas as autoridades foram instituídas por quem? Por Deus. Muito bem. Quando a gente leu aqui o verso 13 e o verso 4,
A palavra de Deus diz que os magistrados, não é para que a gente tema os magistrados. Se a gente faz o bem, não vai acontecer nada conosco, certo? Não falou isso a palavra, a gente não tem o que temer. Mas se a gente sair um pouquinho da lei, os magistrados estarão para fazer o quê? Para corrigir, para entrar na justiça, e a justiça vem de Deus. Muito bem, até aqui não tem problema. Muito bem, o que são magistrados? Magistrados são o quê? Autoridades, não é? Que são levantadas por Deus, que são levantadas também pela sociedade, em função de quê? De voto, em função de competência para fazer o quê? Mandar e participar de toda a administração pública. Nós estamos falando de quem, igreja? Membros dos tribunais, juízes, magistrados, desembargadores, os ministros do STF. Nós estamos falando também do nosso prefeito. Quem elege o prefeito? Quem elege os governadores, o presidente? Agora, a Bíblia ela é clara dizendo o quê? Que esta autoridade é ministro de Deus para quê? Eu quero ler o grande detalhe. O grande detalhe. Leia comigo novamente o verso 4 de Romanos 13. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Então, o primeiro entendimento que eu e você temos que ter é que o magistrado ele é levantado para fazer o quê? O bem para a sociedade. Sim ou não? Começa a apertar um pouco, né? Então Deus se agrada com corrupção? Deus se agrada com tudo isso que nós estamos vendo na política? Sim ou não? Não, por quê? Porque eles foram levantados por Deus para fazer o quê? O bem. E quando mais eu oro para que eles façam o bem, mais bem eles fazem. Mais justos são os magistrados, porque depende de mim e de você. Você acredita nisso, não? Depende de Deus que Ele levanta, depende daquele que Deus levanta e depende de quem? De nós como cristãos em orarmos. O que Deus vem falar para nós hoje é que cada um tem o quê? A sua parte. E quando Ele vem dizer para nós hoje que, portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também pelo dever da consciência, aí você fica imaginando os políticos, eu vou ter que me sujeitar mesmo? O que é se sujeitar? Se submeter, seguir as regras, seguir as leis. Sim ou não? É complexo isso, não é? Se Deus fala para eu ser submisso às leis, submisso às autoridades, submisso aos magistrados, Ele também fala para os magistrados fazerem o quê? O bem. E Ele fala também para nós como cristãos orarmos pelas nossas autoridades. Isso é extremamente complexo. Por quê? Porque às vezes eu não concordo com certas atitudes e certas leis e certos decretos, sim ou não? Então, na verdade, o que a gente tem que separar? Nós como cristãos, a gente tem que separar o que é um decreto que não fira a palavra e um decreto que fira a palavra. Então, por exemplo, um exemplo mais recente que é o vírus do Covid. Algumas ações restritivas do governo foram necessárias. Para quê? Para que se contivesse toda a pandemia. Quais foram? Isolamento social,
A máscara, que até hoje a gente usa, álcool em gel, evitar aglomeração, evitar algum tipo de viagem. E isso, na verdade, foi uma lei o quê? Foi uma lei do governo, tá certo? Que buscou, de certa forma, o bem comum, né? E foi atrás também do quê? Da vacina. Só que todos tomaram a vacina? Todos usam e utilizam máscara? Todos usam álcool gel? Então isso é ser o quê? Desobediente, sim ou não? Porque eu estou indo contra o quê? Uma ação do governo, que é para o nosso próprio bem. Aí tem aquela história de que a vacina muda DNA, não muda DNA, enfim. Então a gente fica, né? Mas esse é um grande exemplo do quê? De como nós, como povo cristãos, nós temos que nos sujeitar. Mas pastor, por que você não abre a igreja? Eu ouvi isso de um irmão. Por que você não abre a igreja? Eu falei, então. Não, mas a igreja é de Deus, não vai dar nada, não. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Um dos primeiros corpos que foram sepultados no memorial foi de um pastor. Que ele brigou com o presbítero. Por que o presbítero não ia no culto? Aí o presbítero falou, você vai me desculpar, pastor. Nós estamos no auge da pandemia, o negócio, né? Não vai dar nada, não. Vamos embora, vem comigo. Não vou. Aí aquele vem comigo, não vem comigo, o presbítero não foi, o pastor foi. Depois de uma semana ele contraiu Covid e morreu. Eu não estou falando que ele foi penalizado por Deus ou não, não é isso. O que é o seguinte, foi uma situação o quê? Emergencial que atacou todo mundo. Então a gente, como cristão, teve que ter o quê? Discernimento. Então, na verdade, quando o apóstolo Paulo vem dizendo, é por isso que também é que vocês pagam impostos para as autoridades, tá certo? O que é de César, o que é de Deus, a gente também tem que ter o quê? Esse discernimento. Tá certo ou não? Uma coisa é eu lutar e orar pelos governantes para que eles baixem o imposto ou que eles sejam mais justos. Mas outra coisa é o quê? É eu ser inadimplente e poder ser preso, ou meu nome, né? Ficar sujo, percebe? Então é complexo esse assunto. Né? Agora, eu quero fechar essa primeira conduta, não é? De ser obediente, que só há uma condição, de nós sermos desobedientes com as autoridades. Tudo aquilo que infringir o quê? A lei de Deus. A partir do dia 1º de fevereiro, em Indaiatuba, estão proibidos abrir as igrejas. O que nós vamos fazer? Nós vamos para casa e não vamos mais ler a palavra? Isso pode acontecer? Claro que sim. A China já acontece, sim ou não? Existem países que a Bíblia nem entra. Internet fechada. O que nós vamos fazer? Então, tudo aquilo que é diferente daquilo que Deus nos ensina, nós não estaremos sendo desobedientes à autoridade, mas nós estaremos sendo obedientes a quem? A Deus. E nós estamos vendo isso, mas vamos ver com mais profundidade isso na escola bíblica, que esse é o grande diferencial dos últimos tempos. Entendeu, não? Esse vai ser o grande diferencial. Aqueles que vão seguir a palavra e aqueles que não vão seguir a palavra mediante o quê? Alguma lei governamental. Tá certo ou não? Bom, é complexo, né? Então é importante depois vocês lerem, a gente reler, orar, não é? Porque realmente é muito complexo. Mas eu acho que deu para entender, né? Assim, o conceito, né? De que Deus quer falar conosco hoje. O segundo conceito, que nós só teremos quando nós praticarmos esse primeiro, é o quê? O amor ao próximo.
O amor ao próximo cumprindo a lei do Senhor. Observe o verso 8 comigo. Não fiquem devendo nada a ninguém. Aí já começou a apertar, né? Não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois esses mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Outra conduta extremamente importante para nós cristãos. Se nós realmente temos Cristo Jesus, nós não praticamos o mal, sim ou não? Ou não deveríamos? Então, na verdade, esse capítulo 13 de Romanos, ele vai concluindo e vai nos alertando, não é? Que tudo isso, todas essas recomendações, quando o apóstolo Paulo escreveu, ele falou: olha, vocês tomam cuidado que o dia está chegando, hein? Que o dia do juízo está chegando. Então, tudo isso que está escrito aqui, para que eu e você, a gente realmente preste mais atenção. Porque existem algumas falhas nossas aqui. Mas que em nome de Jesus, a gente quando vai entrando na palavra, a gente vai o quê? Sendo ministrado pelo Espírito Santo. Não é? Porque como o próprio apóstolo Paulo, ele fecha aqui, ó, verso 12, já estamos acabando. Vai alta a noite e o dia vem chegando, deixemos, pois, as obras das trevas e nos revistamos das armas da luz. Amém ou não? Então é extremamente importante àqueles que estão em Cristo Jesus deixar as obras das trevas, deixar as obras da carne. Amém? Então, quando às vezes a gente é desobediente às autoridades, quando às vezes a gente não cumpre as leis estabelecidas pelo Senhor, não é? Realmente, espiritualmente, a gente vai ficando manchado. Espiritualmente, o nosso espírito ele vai se afastando de Deus. O nosso corpo está aqui, a nossa mente está aqui, mas o nosso espírito, por desobediência, ele vai o quê? Ele vai se afastando. Amém? Que Jesus conserve a nossa prática, conserve a nossa mente. E eu sempre oro para que o Espírito Santo nos incomode quando nós estivermos errando, quando nós estivermos realmente indo ao contrário daquilo que Deus fala da sua palavra. Amém?